Bem-vindo ao canal Fomos Testemunhas de Jeová. Como eu deixei de ser testemunha de Jeová e me transformei em advogado. Talvez seja isso que você queira saber, não é? Ou talvez você queira saber como é que uma mãe deixa de falar com seu filho porque ele deixa de ser testemunha de Jeová. Ou talvez você queira saber como é que o irmão dele, muito embora seja pastor dentro dessa igreja e que defenda ser cristão e seja muito alegre com muitas e muitas pessoas que o amam, que o têm um grande respeito, durante uma pandemia não passa as informações sobre a situação do seu próprio pai, acamado, hospitalizado na cidade de Manaus, no período em que está faltando oxigênio e muitas pessoas morrendo devido a essa pandemia. Talvez seja isso que você queira saber. Talvez você queira saber como é que uma pessoa que estava na Universidade Federal do Amazonas, fazendo o curso de administração de empresas, praticamente se formando, larga tudo para poder seguir a igreja do fim do mundo. Talvez você queira saber como é que esta pessoa perdeu 10 anos de sua vida e até hoje tem que correr atrás. Talvez seja isso que você queira saber. Talvez você queira saber como é que uma pessoa lógica, uma pessoa que costuma ser até independente, né, do ponto de vista de pensamento, acaba entrando em uma seita. Bom, talvez você se pergunte como é que você vive depois que sai dela, ou talvez como é que você não entre nela. Deixa eu me apresentar. Eu sou Lunay Costa Pereira. Eu uso o codinome de Luiz Lunay Costa, em homenagem ao meu pai. E eu quero te dizer que eu passei 10 anos batizado dentro da Igreja das Testemunhas de Jeová. Eu não me arrependo do meu batismo. Eu não me arrependo da minha dedicação ao Deus bíblico Jeová e ao seu grandiosíssimo Filho Jesus Cristo, a quem me comprou, assim como também comprou você, com o seu precioso sangue, para que eu, você e quem quer mais que esteja me ouvindo, nos ouvindo agora, tenha uma boa consciência perante Ele. Bom, a história toda começa há muito tempo atrás, quando o irmão mais novo, que não era eu, decide ser testemunha de Jeová, se batiza e se dedica firmemente a esta organização religiosa. Com o tempo, a própria mãe segue este filho mais novo. Depois de algum tempo, vem o filho mais velho, eu. E esse filho mais velho larga a faculdade, larga os cursos, a profissão de professor de língua inglesa e passa a se dedicar a crescer dentro da organização, a crescer com metas que nunca são alcançáveis, que nunca são satisfatórias, a tentar alcançar o vento, o prestígio de outros homens, a honraria de postos dentro da congregação, e talvez você já conheça isso. Então, nunca é o suficiente. Que se casou dentro da organização 5 anos depois de já de batizado, que ouviu de um superintendente de circuito de que testemunha de Jeová não namora, casa, e como tal, casou-se com uma pessoa maravilhosa, digna, porém com personalidades totalmente incompatíveis. Que acreditou tanto na organização das testemunhas de Jeová, que o seu instrutor havia dito que ele, o aluno, poderia questionar os pastores caso visse alguma incoerência bíblica. Que muitos irmãos poderiam escrever livros, mas que no dia do seu batismo já percebeu que havia divisão de classes, que pessoas tinham privilégios a mais que outros, e não é uma questão de trabalho, é uma questão de privilégio de comandar e controlar. Uma pessoa que percebeu
que estava dentro de uma prisão e que não havia mais volta. E aí tem um campo interessante que a gente vai chamar de viés de confirmação, que é quando uma pessoa entra num determinado caminho e vai perdendo tanto, ela tem que continuar nesse caminho, porque não existe saída honrosa das testemunhas de Jeová. E assim, ocorreu uma situação na qual, muito embora eu plenamente acreditasse que o Espírito Santo estivesse ali ajudando a tomar decisões sábias, a agir com justiça, vi uma perseguição interna e um privilégio muito grande sobre outras pessoas, em detrimento àqueles que simplesmente liam as Escrituras, que entendiam das Escrituras. E foi quando eu comecei a perceber que a tristeza sempre pairava. Nunca era suficiente, nunca era alegre. E que havia muita cobrança por parte de todos, em especial dos homens da dianteira, que fosse cada vez melhor, que se tivesse cada vez mais progresso, que se tivesse cada vez mais. E nisso, sofri perseguição interna dentro da congregação. Quem não viveu isso? Tive que mentir sobre as descobertas que eu havia feito. Por exemplo, chamar o corpo governante de representante na terra. Corpo governante, se o próprio Cristo que disse que não deveríamos chamar outro de nossos líderes. Tive que renegar a minha certeza diante de uma comissão para que a minha esposa, na época que eu era casado com ela, não atentasse contra a sua vida. Eu tive que renegar tudo aquilo que eu havia constatado, porque eu até agora continuo sendo um ávido estudante da Bíblia. Talvez as pessoas perguntem, por que você entrou para as testemunhas de Jeová? E eu te respondo, eu entrei para estudar a Bíblia. E talvez você pergunte, por que eu saí? Porque eu estudei demais a Bíblia. E vi que ali dentro, o Cristo passa longe. Eu vi que ali dentro, você é tratado feito lixo, mas um lixo glorificado por Deus. Deus não faz isso com você. Ele não trata você feito lixo, ele te resgatou, ele me resgatou por meio do sangue sacrificial de seu filho. Com as nossas naturezas, eu não quero usar nem a palavra defeito ou imperfeição. Ele nos tirou dessa situação e nos deu uma paz mental. E agora, em plena pandemia, eu morando em São Paulo, sou natural de Manaus, em plena pandemia, onde você está vendo todo o horror que está acontecendo no Brasil e no mundo, em especial nesse momento na vitrine do estado do Amazonas, na cidade de Manaus, eu fui excluído do processo. Eu fui excluído do direito de saber o que estava acontecendo com o meu próprio pai e com a minha própria mãe. A mesma que, durante o início da pandemia e que os sintomas começaram a aparecer, falou para mim: hoje é meu aniversário. Mas que depois que os problemas fecharam, o irmão, ancião, pastor, líder e grande exemplo da congregação assumiu a casa, porque eu não estava em Manaus, assumindo, ficou ao lado dela, e ao lado dela os telefonemas pararam. E quando eu fiz uma videoconferência, nessa videoconferência eu vi a vergonha que esta mesma mulher que me colocou ao mundo, que lutou para eu vir ao mundo, me olhou com vergonha, porque estava diante de seu outro filho, pastor, ancião na congregação, e de sua cunhada, de sua esposa, no caso, minha cunhada. Eu já tinha visto esse olhar várias outras vezes. Se você achar que eu não chorei, eu chorei muito. Muito. Lágrimas de sangue. E as mensagens pararam. E quando eu perguntei o porquê, a resposta finalmente clara e inequívoca veio. A resposta é: nós temos uma organização, nós temos líderes, representantes na terra, e que eu tenho um voto. Por isso, eu não posso falar com você e tenho que me comunicar estritamente o necessário. Na época em que eu era testemunha de Jeová, praticante, com CNPJ, que eu havia largado a minha
vida. E tive que fazer uma outra faculdade depois, porque eu tinha perdido 10 anos da minha vida, financeiramente, academicamente, profissionalmente. Quando chegou aquele momento, eu tive simplesmente que seguir em frente. Perdi mãe, mas eu acho que eu nunca tive, de fato, um irmão. Assim como eu não tive outros amigos lá dentro. Um deles foi expulso porque mandou uma mensagem para mim no Facebook. E se você acha que é mentira, procure na internet, você vai encontrar. E se você me pergunta se eu me arrependo, eu não me arrependo do meu batismo. Eu não me arrependo do que eu aprendi. Porque foi graças a eu ter lutado tanto para aprender e ter excluído Revista Sentinela, Revista Despertai, discursos públicos das Testemunhas de Jeová, videozinhos, tudo aquilo que contamina e suja a verdade, eu não teria visto o amor de Cristo. Eu não teria visto o amor de Deus. Eu não teria visto o valor que nós temos diante de Deus. E não pense você que está me vendo e ouvindo agora esse depoimento, que já está com quase 11 minutos e eu não vou editar esse vídeo, que minha vida tenha ficado menos abençoada. Muito pelo contrário, ela ficou muito mais presente depois que eu saí dessa organização, dessa seita. Se você está pensando em sair das Testemunhas de Jeová, saia. Você vai passar por algumas turbulências, mas você tem a nós aqui fora. Talvez você perca mãe, irmão, pai, mas você vai ganhar uma outra coisa. Você vai ganhar o próprio Jeová. Você vai ganhar o próprio Jesus Cristo, porque eles não vão te abandonar e você não vai ter intermediário entre eles. É uma relação entre você e eles. Não pense que Satanás, o diabo, vai te atentar. Isso ele já faz de diversos outros modos. Mas você vai deixar de tomar leitinho espiritual para se transformar num adulto, numa mulher adulta espiritualmente, decidindo por si própria o que é certo e o que é errado, tendo uma relação direta com o próprio Jeová, com o próprio Jesus Cristo, que continuarão a te abençoar. Existe vida após a organização. E existe vida, mesmo que teu pai, tua mãe e teu irmão virem a cara para você. Até que aquelas pessoas que um dia você entregou as tuas horas, a tua vida, a tua reputação e o teu coração para os ajudar e os defender. E se você não é uma testemunha de Jeová, que está entrando e vendo esse vídeo pela primeira vez, eu quero que você saiba que eles são uma seita. E eu lanço para você um desafio, você que chegou até aqui aos 13 minutos da nossa conversa. Eu lanço um desafio para você. Se você acha que eu estou mentindo ou que essas milhares de pessoas estão mentindo na internet, você faz o seguinte exercício. Chegue em qualquer congregação das Testemunhas de Jeová e diga que você é um desassociado, que você é um dissociado. Pode usar uma dessas duas palavras. E você vai ver o tratamento que lhe é dado. Mas talvez você queira fazer mais do que essa experiência. Vá para uma outra congregação e diga assim, eu sou um estudante, eu quero conhecer a Bíblia. E você vai ver dois pesos com medidas totalmente diferentes. Você vai ver a verdadeira face do farisaísmo. Você vai ver a verdadeira face das Testemunhas de Jeová que estão desonrando na prática o nome desse santo Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Se você quiser saber mais informações, continue aqui no grupo dos colegas, né? Fomos Testemunhas de Jeová. Ou, se você quiser me conhecer, pode ir também lá no meu canal, Luiz Lunay Costa, onde eu falo sobre diversas outras coisas, né? Até mesmo treinamentos empresariais ou coisas assim. Quero mostrar para você que sim, existe vida na pós-organização. Mais do que isso, você é uma pessoa abençoada pelo próprio Jeová e pelo próprio Jesus Cristo. Paz, irmãos, vida e em abundância. Tchau.
Fomos testemunhas de Jeová.